Fala pessoal, Mário por aqui, vamos para a segunda parte do conto The Endless Tale, espero que hoje sem furadeira. Quem viu a aula anterior viu que tinha uma furadeira aqui em cima fazendo barulho, mas acho que agora não temos mais furadeira. Vamos lá. Segunda parte do conto vai começar com esta... Peraí, deixa eu botar um pouco maior. Ok. Começar com esta frase aqui, ó. The king was always sad. O rei estava sempre triste. Aqui não tem mistério nenhum. Always sad quer dizer sempre triste. Então, the king was always sad. O rei estava sempre triste. When the story ended. Quando a história terminava, quando a história acabava. Aqui a gente tem o verbo end, né? End, cadê o meu whiteboard? End pode ser o fim, né? The end é o fim, the end, o fim, o final. End é o fim. Endless é sem fim, né? O título da história é The Endless Tale, a história sem fim. Porém, end pode ser também um verbo, terminar, acabar, finalizar, né? Quando algo acaba. Então ali, the king was always sad. O rei estava sempre triste. When the story ended. Ended, com som de D no final. Ended. Quando a história acabava, a história terminava. At last, né? At last quer dizer finalmente, tá? Tem uma música muito legal que chama At Last. Depois, se quiser procurar, uma música antiga muito famosa que eu gosto bastante, chama At Last. Quer dizer finalmente, uma expressão, tá? At last. At last, he sent a message. Ele enviou uma mensagem. Sent é o passado de send, tá? Com D. Então, send é enviar. No passado é sent, tá? Não é sended. Sended não existe, isso aqui é um verbo irregular, então sent é o passado de send, que é enviar. He sent a message, ele enviou uma mensagem to every city and town, tá? Para todas as cidades, aqui olha só, city é cidade, town também é cidade, mas qual que é a diferença entre city e town? É que town, em geral, dá a ideia de uma cidade pequena, tá? Uma cidade menor. City é aquela cidade grande. Então, quando a gente fala assim, ó, he sent a message to every city and town, ele enviou uma mensagem para toda cidade e cidade, city and town, a ideia é você aprender em inglês, tá? Não ficar focado na tradução. Então, tem dois jeitos de falar cidade em inglês, um jeito é city, outro é town, e ambos em português é cidade, né? Só que o town é aquela cidade menorzinha, enquanto o city é uma cidade maior. Tanto que na tradução a gente colocou aqui, né? Cidade grande e cidade pequena, ok? Então, ele mandou mensagem para toda city e toda town, offering a prize. The prize é um prêmio, então ele estava offering, oferecendo. Isso aqui é offering, vem do verbo offer, que é oferecer, aqui está no gerúndio, tá ing de gerúndio, ando, indo, endo. Então, offering a prize, oferecendo um prêmio to anyone. Anyone quer dizer qualquer pessoa, tá? Anyone, assim, separado, ó. Anyone, qualquer pessoa ou qualquer um. One é também o número né? Então, quando a gente fala qualquer um, né? Às vezes a gente não pensa que a gente está usando a palavra o número quer dizer, não é o número né? É a palavra com o sentido de uma pessoa. Qualquer pessoa. Anyone, né? Qualquer pessoa. Anyone able to tell him. Able to é capaz de. Muito usada essa expressão, capaz de. Se você falar, por exemplo, assim, I am able to. Eu sou capaz de. I am able to speak English. Eu sou capaz de falar inglês, por exemplo. Então, aqui é anyone able to, qualquer um capaz de, tell him, contar para ele, an endless tale, uma história sem fim. An endless tale, tá? An endless tale significa uma, tá? Porque o título da história é The Endless Tale, a história sem fim. Aqui é an endless, então uma, né? Vamos colocar um conto, né? Tale, conto, um conto sem fim, ok? An endless tale. O detalhe aqui, tá? Por que usou an? Né? Porque você está acostumado a ver, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, ali, ó, an endless tale. A gente já viu, vamos ver se tem um exemplo aqui. Aqui não tem, tá? Mas você já deve ter visto, a gente deve ter visto, por exemplo, a car, né? Um carro. Ou, por exemplo, a person.
uma pessoa. Então você já viu esse vamos botar no minúsculo aqui que ele fica corrigindo automático, né? Você já viu esse a aqui, né? Que na fala a gente pronuncia Então, a car, um carro, a person, uma pessoa. Então esse tá? Que é o um ou uma. Agora, por que aqui, neste caso, né? Por que aqui, neste caso aqui, a gente não escreveu, né? A endless tale, né? Um conto sem fim. Afinal de contas é a car, a person, a tale, né? Por que a tale... Na realidade é assim, ó. A tale é assim, a tale. Ó, vou deixar mais interessante ainda. Um conto, tá? Isso aqui tá certo. A tale. E aí, a gente foi lá e no endless tale, né? Conto sem fim, a gente falou an endless tale, que também quer dizer um conto sem fim. Por que usou an ali? E é o seguinte, um ou uma no inglês pode ser tanto o a, né? O que a gente pronuncia quanto an. Então pode ser o ou an. Quando que vai... Quer dizer a mesma coisa, tá? Quando que vai usar um, quando que vai usar outro. Quando a palavra que vier depois aqui do a, tá? Ela começar com um som de consoante, com som, importante que é som de consoante, então k é um som de consoante, de car, p, o som p, person, né? O p, person é um som de consoante, então vai ser a. Tail, o som é de t, que também é som de consoante, tá? Então, a tail. Só que aqui, endless, né? Esse e não é som de consoante, é som de vogal. Endless. E aí você tem que usar o an, tá? An endless. Outro exemplo, a palavra apple, que significa maçã, tá? O som é apple. Esse é um som de vogal. Então a gente não fala a apple, a gente fala an apple. E o motivo disso, tá? É por causa do som, tá? Por causa do som. Porque é fácil falar a car. Entendeu? A car. Como se falasse uma coisa, a car, tá? Ou a person. Ou a tail. Agora, se você tentar falar a endless, fica num a endless. Tenta a tail, a car, a person, a endless. Sou esquisito. Então, eles botam esse N porque junta e fica an endless. Fica mais ou menos assim, ó. Em vez de an endless, fica tipo assim, ó. Endless, tá? É mais fácil, com Apple é mais fácil ainda de entender, ó. Não dá a Apple, fica estranho, então fica an apple, né? An apple. Então, a car, a person, an apple. Quase que o N junta, an apple, an endless tale. Então, olha a diferença aqui, ó. A tale, an endless tale, tá? Então, é por causa do som que é igual no português, tem a diferença do N e do M antes do P e B, lembra? Então, por exemplo, assim, a gente fala anta, né, o animal, anta, a gente fala anta, mas a gente fala pomba. Então, assim, antes do B aqui, a gente não fala pomba, né? Por quê? Porque o B, quando você faz o som do B, ó, b, a sua boca tá fechada, ó, b. E o M, a boca fecha. Então, assim, ó, se você fizer pom, aí a boca vai fechar, porque é um M, ó. Pom, aí vai soltar no B. Pomba. Agora, se você tentar fazer um N aqui, pon, faz o B depois. Pon, não vai, ó. Pon, tenta ir do N pro B. Pon, o B não vai. Por quê? Porque você tem que fechar a boca. É por isso que pomba. Agora, anta. Do N você vai pro T, ó. Anta. Anta, né? Anta. Vai direto. Então, muitas dessas coisas que a gente não... por quê? Muitas vezes é por causa do som. A diferença do M, né? De vir M antes do B no português é por causa do som. Pomba. Anta. E o car... né? Muita gente acha que é uma coisa... É a gramática que definiu que é assim. Não foi a gramática. A gramática só viu e descreveu que era assim. Mas o fenômeno, ele ocorre por causa do som. A car, e aí, an apple, ok? Então, a apple não existe. An apple, a car. Entendido? Curiosidade só pra vocês, tá? E vocês vão perceber depois que é mais fácil falar an apple e a car
do que falar an car, não dá. E mesma coisa, a apple, não sai, tá? Então, por isso que aqui é an endless tale, né? Voltando pro texto. O rei, ele sent a message to every city and town, mandou mensagem para toda cidade e cidade pequena, offering a prize, oferecendo um preço to anyone, para qualquer pessoa, able to tell him, capaz de contar para ele an endless tale, um conto, como a palavra lenda, né? Um conto sem fim. He said, ele disse, deixa eu até mudar a linha aqui para ficar mais fácil. Ele disse isso aqui, ó. To the man that will tell me, para o homem, to the man, para o homem, that will tell me, que irá me contar, will de futuro, that will tell me, que irá me contar, a story which lasts forever, uma história que durar para sempre, tá? Last, tá? A gente viu ali o at last, que é finalmente, mas isso aqui é uma expressão, né? Opa. Isso aqui é uma expressão. Agora, o verbo last, tá? Significa durar, tá? Durar. Então ali ele fala a story, ops, escrevi errado, tá? A story which aqui é que. Tem várias maneiras de falar que em inglês. Tem that, tem who, tem which. E você vai aprender isso se acostumando com os padrões da língua, em vez de ficar decorando regrinha, tá? A story which, e aí lasts aqui, quando a gente tá falando de, como tá na terceira pessoa aqui, é uma história, é ela, a história, which lasts, tá? Que dura. Se você falar which last, tá errado. Aqui precisa colocar o S no verbo. Então, a story which lasts, uma história que dura forever, para sempre, ok? Tenta aprender. Ah, mas não entendi muito bem. Tenta só aprender a estrutura. Como é que fala uma história que dura para sempre? A story which lasts forever, ok? E aí você vai ver que é muito mais fácil aprender inglês assim. Então, to the man that will tell me, para o homem que irá me contar, a story which lasts forever, uma história que dure para sempre, né? I will give him my daughter as his wife. Então, I will give, só isso, eu falei I will give him, né? I will give é eu darei. I will give him, se botar um him ali no meio, seria eu darei a ele. Tanto faz, tá? Então, assim, na história tanto faz, mas aqui ele falou I will give. Eu darei, futuro, tá? Ou eu irei dar, tá? Ou eu darei, I will give. My daughter, minha filha. Daughter é filha. Muita gente acha essa palavra difícil de pronunciar. Mas o pessoal acha difícil de pronunciar porque você olha o jeito que ela é escrita, né? Daughter. Aí você pensa, nossa, é impossível falar isso aqui. Só que se eu falar assim pra você, daughter, né? Daughter. E faz aquele R assim de rareriroru, né? De para, rarararará. Não é r, é ra. Daughter, daughter. E esse aqui é quase um E, assim, ó. Daughter, daughter, daughter. É assim que pronuncia. Daughter, 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 ok? Claro que escreve desse jeito muito maluco aqui, né? Dogter, mas não é dogter, é daughter. Então, tenta lembrar daughter, daughter. I will give my daughter. Eu darei a minha filha. No inglês britânico eles falam daughter, daughter. É um pouquinho diferente, tá? Mas a minha referência é mais ao americano. Mas a gente vai ter uns áudios diferentes para vocês ouvirem. Um áudio britânico, talvez até um áudio australiano a gente vai colocar. E aí vocês vão ouvir as diferenças, tá? As his wife. Como sua esposa, como esposa dele. Ele tá falando, ó. To the man that will tell me. Para o homem que irá me contar. A story which lasts forever. Uma história que dura para sempre. I will give my daughter. Eu vou dar a minha filha as his wife. Como esposa dele, como sua esposa. And I will make him my heir. E eu farei dele, I will make him. Eu farei dele my heir, o meu herdeiro. Deixa eu até conferir, tá? Às vezes eu vou conferir. Eu sou professor, gente, mas não quer dizer que eu sei tudo, né? Tem algumas coisas que às vezes eu não lembro. E uma coisa que eu não lembro aqui, se existem... Essa palavra aqui é heir. Heir, herdeiro. Mas eu acho que tem dois jeitos de pronunciar. Deixa eu ver se dá pra falar. Não, na realidade não. Tô confundindo. Tá, essa aqui é heir, tá? Eu tava vendo se podia falar hair com H, mas não, tá? Segundo aqui o Oxford Learner's Dictionary, heir. Então esquece o H e fala heir. Tipo a palavra ar. Tipo não, exatamente igual a palavra ar, tá? Então a palavra ar, o ar que você respira, é isso aqui, ó, tá? Air. Você pronuncia assim, ó. Vou até pegar a transcrição fonética pra vocês aqui em tempo real, ó. É um air. Eu vou começar a mostrar umas transcrições fonéticas para vocês acostumar. Mais pro futuro, lá nas etapas mais pra frente, vocês vão aprender isso aqui. Mas, ó. Não, copiei errado. Meu Deus, eu quero isso aqui. Eu quero a transcrição fonética. Ó. Transcrição fonética é os sons. É isso aqui, ó. Air. É assim que fala. É um é.
heir. E herdeiro escreve assim, tá? E como é que fala? Exatamente igual. Então, você respira o heir, tá? O heir, e você pode ter um heir, que é o seu herdeiro, tá? Então, olha lá. I will make him my heir. Eu vou fazer dele o meu herdeiro. And he shall be king after me. Aqui, after me, depois de mim, e tem esta frase. He shall be king. Ele será rei. O que significa esse negócio? O que é esse negócio de shall aí, tá? E é o seguinte, pessoal. Esta palavrinha aqui, shall, tá? É uma forma diferente de dizer will. Então, will do futuro, né? He will be king. Tá? Vamos pegar as duas frases aqui. As duas frases, he shall be king and he will be king, querem dizer ele vai ser rei, ou ele será rei. Elas têm o mesmo sentido. He will be king, he shall be king. Mesmo sentido. Qual que é a diferença? Então, por que tem o shall? O shall é uma palavra mais antiga. E é uma palavra que antigamente tinha uma pequena diferença de ambas são usadas para expressar o futuro. Tem alguns outros usos de shall, que eu não vou falar aqui, mas neste caso aqui, ambas são usadas para expressar o futuro, tá? Né? He will be, ele vai ser, ele será. He shall be, ele vai ser, ele será. No passado, o jeito que usava uma e outra para expressar futuro era levemente diferente. Em geral, o shall era mais para quando você falava eu, I shall, ou quando falava we shall. E aí outras pessoas, he não era he shall, era he will. Só que esses usos, isso é uma coisa antiga. E essa palavra, então assim, hoje em dia, shall e will é usado, você pode usar tanto um quanto o outro. É tipo história, né? Que eu falei em umas aulas passadas, tem o história e tem o história. E no passado tinha diferença. Você escrevia história com sentido de história e falava que estava errado. Mas hoje em dia, todo mundo fala história. E hoje em dia, no inglês, todo mundo fala will, né? Pouquíssimas pessoas vão usar shall, a maioria vai usar will. Então, o mais comum é will, shall tá caindo em desuso, e as pequenas diferenças entre as duas meio que não existem mais. Então, assim, em termos de praticidade, o que é shall? É will, né? He shall be king, he will be king, mesma coisa. Como aqui é uma história, ele quis falar mais bonito, ele falou shall. Você vê que aqui em cima tá will. I will make him my heir, né? E se ele tivesse falado I shall make him my heir, teria exatamente, né? I shall make him my heir. Teria exatamente o mesmo sentido, só que daí ele falou I will, né? I will make him my heir. I shall make him my heir. Mesma coisa. He shall be king. He will be king. Mesma coisa. Então é legal para você saber. Não recomendo você sair por aí falando I shall. Soa estranho, né? Fala will, que é melhor. Mas você tem que saber, porque você vai ver isso na sua frente em inglês, tá? Acho que no inglês britânico eles usam até mais. Ok, então I will make him my heir. Eu farei dele meu herdeiro. And he shall be king after me. E ele será rei depois de mim. But, porém, this challenge, este desafio, challenge é desafio, wasn't, não era. Wasn't é contração de was not. Então, was not, né? Então, was not, tipo assim, he was not. He was, ele era, né? He was not, ele não era. E aí você pode contrair e puxar aqui e fazer assim, ó. He wasn't, tá? He was not, he wasn't. Mesma coisa. Então, só que na frase é this challenge wasn't. Esse desafio não era quite what it seemed, tá? What it seemed significa o que, literalmente, o que it se referindo ao desafio, o que o desafio, parecia, tá? Aqui a gente tem o verbo seem, que é parecer, né? Parecer algo. Então, quando a gente fala, isso aqui é quase uma expressãozinha. What it seemed. Seemed, com D no final. D. What it seemed. What it seemed. O que parecia, o que isso parecia, o que ele parecia, tá? Então, o desafio não era what it seemed, o que ele parecia. E aí ele usou quite. Quite é uma palavrinha que quer dizer muito, né? Dá para dar ênfase. Quite what it seemed. Não era muito o que parecia. Você vê que dá para traduzir como muito o que parecia ou exatamente. A gente fala, não era muito o que parecia. Não era exatamente o que parecia. Em inglês, não era quite what it seemed. Então tá. This challenge wasn't quite what it seemed. Esse desafio não era
quite what it seemed. Então era muito, extremamente, exatamente what it seemed, o que parecia. The king added, o rei adicionou a strict condition, tá? Strict é rigoroso. Então, a strict condition, uma condição rigorosa. E o rei added, adicionou. Aqui a gente tem o verbo adicionar, que é add, com 2D. Add. E aí adicionou added. Aqui fala D. Não é added, com T, é D mesmo. Added. Então, the king added a strict condition. O rei adicionou uma condição rigorosa. Qual que era a condição? If any man, se qualquer homem, if any man tries to tell such a story and fails, então se qualquer homem tentar contar essa história, tá? Então até vou mudar aqui, se qualquer homem tentar contar tal história. Então aqui a gente tem duas coisas, tá? Primeiro a gente tem o try, aqui ó, if any man tries, aquele tries ali é o passado de try, é o passado não, é a terceira pessoa de try, tá? Try quer dizer tentar. Você quer falar assim, eu tô tentando, né? Por que você não faz isso? Você fala assim, tô tentando. Como é que fala? Eu tô tentando. I am, vamos contrair. I'm, tá? I am, eu estou trying. I'm trying. Eu tô tentando, tá? Try é tentar. E aí na terceira pessoa, ele tenta, ela tenta, alguém tenta, um homem tenta, né? Ele tenta. Aí você não fala he try, tá? Aí você fala tries. Tá? Tries. Como é que é? Ele tá tentando. He is, contraído, his. Mas aqui vai ficar trying. Não. Esse exemplo não serviu, né? Seria he's trying, tá? Só ele tenta. He tries. Né? He tries. Ele tenta. Lembra que é I try, he tries. Né? You try, she tries. Mas só detalhes, tá? Por isso que aqui usou tries, porque é ele, um homem. If any man tries to tell. Tenta contar, tá? Tentar fazer algo é sempre try to alguma coisa. Try to speak, tentar falar. Try to go, tentar ir. Try to tell, tentar contar. Então, if any man tries to tell, se qualquer homem tentar contar such a story, tá? Tal história, and fails, e falhar. Fail é falhar. Fail, falhar. Tá com S aqui, igual o tries tá aqui, tá? Porque tá na terceira pessoa. And fails. Mas o detalhe aqui é o such a story. Por que é um detalhe? Porque a gente já aprendeu such a, com sentido de ênfase. Lembra que eu ensinei pra vocês que quando você fala assim, ó, a nice person, uma pessoa legal, a nice person. Só que se você falar such a nice person, você tá falando uma pessoa tão legal. Such a quer dizer tão legal, né? Então, quer dizer, tão alguma coisa, dá ênfase. Então, a nice person, uma pessoa legal. Such a nice person, uma pessoa muito legal, uma pessoa tão legal. Agora, esse such aqui não é de ênfase, tá? Então não é such a story. Porque such a story poderia ser, nossa, uma história muito tão legal. Such a story. A story, uma história. Such a story, uma história incrível, tá? Só que nesse caso não é. Nesse caso, o such está sendo usado para dizer esse tipo de história ou tal história. A gente poderia... só o contexto vai dizer. Então aqui, quando ele fala tries, né, ó, quando fala assim, ó, try to tell, vamos colocar sem o tries, tá? Só sem a terceira pessoa. Try to tell a story, né? Vamos pensar um jeito... Não, eu vou colocar tries para ficar igual a frase, né? Porque você sabe que é any man. Se qualquer homem tries to tell a story, tentar contar uma história. E aí tentar contar such a story, esse such a story aqui é porque tá falando, ó, daquela história lá, tá se referindo àquele tipo de história. Então, tries to tell such a story, tentar contar esse tipo de história ou tal história. Entendido? Espero não ter ficado confuso. Ah, Mário, como é que eu vou saber a diferença entre quando é ênfase e quando é esse tipo de? Você vai saber pelo contexto, tá? E pelo tempo de costume com o inglês, você vai tudo se acostuma. Então, if any man tries to tell such a story and fails, se qualquer homem tentar contar tal história e falhar, then his head will be cut off. A cabeça dele será cut off. O que é cut off? É cortar, tá? Cut off, cortar. Pode ser só cut também. Mas aqui eles usaram esse phrasal verb, que é cut off. O inglês tem esses verbos que são duas palavras, né? Porque cut é cortar. Cut off também é cortar. É um outro verbo. Se falar his head will be cut, ficaria meio estranho, tá? E não tem uma explicação por quê. Neste caso, cut off soa melhor. Fica mais bonito. Então, his head will be cut off. Será cortada.
Pessoal, e com isso então terminamos a aula de hoje, cheia de detalhes, de nuances, tá? Mas é sempre legal porque você vai ver que esses detalhezinhos, esses nuances que eu passo pra você, não é pra você sair decorando isso aí e falar porque eu quero falar certo. Não, é só porque depois que você treinar o texto, você vai lembrar. Ah, eu sei por que é town. Ah, eu sei que aqui cut off fica melhor que só cut. Ah, eu entendi que such a story. Essas coisinhas aos poucos vão entrando. Não é tudo que vai entrar na sua cabeça. Você pode treinar aqui o texto e várias coisas que eu falei pra você, você vai esquecer. Ah, esqueci por que é shall e não will. Não tem problema nenhum, tá? Aos poucos, conforme você for fazendo o método, você vai ver depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, você vai ver que você vai lembrar de muito mais coisa do que você esqueceu. E aí esse acúmulo de lembrar, mesmo esquecendo, você vai esquecer várias coisas, tá? Mas eu não lembro muito bem do texto passado. Tudo bem, é normal, você vai esquecer. Mas é o acúmulo de frases, de textos e tudo que... Tem muita coisa pela frente ainda no método, tá? No método. É esse acúmulo que vai fazer você, semana após semana, mês após mês, você vai perceber que você sabe mais inglês. E aí, quando você mês a mês sabe mais inglês, é só você fazer isso durante muito tempo que uma hora você vai estar fluente, como eu gosto de falar. Né? Se você estudar certinho, a fluência vai ser só consequência. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.